Então aqui nós temos aqui 6, 4, 5 para o próximo sábado e nós temos aqui 079 para o dia de semana. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Meus queridos, eu vou começar a passar a mensagem, então, olha só, essa é a mensagem que foi dada pelo Senhor para ser passada nesse dia de hoje. Mensagem 038, olha só, o Faraó e a Albânia. Eu sei que tem a nossa irmã perguntando, né, se tem alguma dúvida assim, será que eu estou assim com o Senhor, será que eu estou fazendo tudo que o Senhor quer? Olha só, o Senhor confirmou aqui o que o Senhor deu para ela. Fiquei muito, muito feliz. Então, minha amada, aqui para vocês a confirmação que sim, você está no Senhor, o Senhor te ama e Ele confirmou isso para você. E 2 vezes, e agora aqui, amada, no 038, é falado do Faraó 2 vezes. Então, como eu falei para vocês, quatro coisas, tá? A nossa irmã, e olha o tempo que ele fez isso, foi tudo dado um dia atrás do outro, e 2 no mesmo dia. Ele me mostrou esse rapaz que estudou as estrelas, e no mesmo dia deu a visão, um sonho para ela. Nós tivemos reunião, conversamos sobre isso, e no mesmo dia vimos aqui o Faraó. Olha como é que o senhor sabe. Sexta-feira foi dado ontem, foi exatamente no dia, logo que isso tem acontecido. Então você pensará que o Senhor quer falar alguma coisa para nós? Obviamente Ele quer, amados. E uma delas é muito, muito claro o que a irmã recebeu do Senhor. Ele está prestes a tirar o povo dele da mão de Faraó. Não há dúvidas sobre isso, tá, amados? Não há dúvidas sobre isso, tá? E aqui está 038, o Faraó. Aos novos, por favor. Vamos aqui no misteriosdedeus.com, a história de Deus Jesus, porque são 17 páginas. E eu vou passar por essas páginas, só lendo algumas coisas que eu tenho marcado. Isso é claro, uma intenção que eu tenho é ativar alguém a ficar curioso a ler essa mensagem, né? Então você vai aqui a misteriosdedeus.com, você vai à história de amor de Jesus, e você vai ver aqui, logo aqui essa mensagem já está lá, né? Já está aqui, e nós estamos aqui, já é a segunda vez, 038, né? Nós já estamos aqui, você pode dar um clique aqui e já ver, e quando eu terminar isso vai ter um vídeo aqui também, e a mensagem já está aqui. Essa mensagem foi dada em 2013. 2013, amados. Você está vendo bem que ele usa as mensagens dele de novo? Que é boa, né? Ela é boa para servir. A nossa irmã aqui fala, durante os meus 3 dias de jejum, como resultado eu comecei a ficar estressada porque as minhas aflições em todas as áreas da minha vida pareciam estar incrementando ainda mais. Isso aqui é 2013, isso nunca parou até o dia de hoje, tá, mas eu vou seguir em frente, porque as coisas que o Senhor tem conversado, dialogado com ela, é inacreditável. Inacreditável. Tudo é inacreditável que o Senhor fala. Ele está falando tão abertamente, né? Então ela fala aqui então da experiência dela com o jejum. Algumas vezes nós não vemos os resultados das orações de jejum, mas podemos ter certeza que significa algo no reino espiritual contra as fortalezas do inimigo. E jejum é uma arma poderosa que pode derrotar o inimigo. E sim, eu já tenho falado nesse canal, demorou muito tempo para ver, mas o jejum eu faço isso, aquilo, outro, e eu não vejo nada. Sim, mas muita coisa interessante ela mencionar isso aqui. Acontece no mundo celestial, amados. No mundo celestial. Continuando aqui, eu coloquei aqui, ela fala, ela teve de passar por esse ouro refinado. Olha só, todos nós passamos por esse ouro refinado. E ela falou, isso significa que colocando o meu dinheiro, um investimento no céu, significava passar por esse fogo purificador. Sim, o Senhor tem até comentado isso comigo, há não sei quantos anos, 5 anos atrás, que sim, para aceitar o Senhor, Ele te passa nesse fogo purificador, o fogo da aflição, para te fazer perfeito, para que você não possa perder nada de bom que Ele tem para você. Continuando aqui mais para frente, eu anotei aqui uma coisa que ela falou, agora eu vou comer em sua casa, então ela aqui está ferida, porque o Senhor fala para ela que
ela é, assim como todos vocês, amados, que têm aceitado o Senhor, a sua cidadania é do céu. É do céu. E aqui em Apocalipse interessante, fala, ao que vencer. Isso aqui, olha, essas coisas que o Senhor está mostrando das palavras dele, tá conversando diferente comigo, viu? E eu acredito que muitos de vocês, tá? Muito, porque isso aqui são coisas que foram ensinadas por nós por mais de 2000 anos, né? Ao que vencer o quê? Ao que vencer o quê? Né? Então, isso é assunto para outra hora. É claro, isso aqui você continuar nesse mundo. Você continuar nesse mundo e vencer como você vencer. Você, no Senhor, você já é vencedor. E isso é assunto para outra hora, tá? Outra hora, porque na vinda do Senhor para aqui, Ele garantiu que você é um vencedor. Ele garantiu isso. Você só tem que dar o seu coração a Ele. Você vai ouvir muito desse canal isso, porque é isso que Ele tem mostrado para mim, tá? Você dá o seu coração a Ele, a sua ênfase é o Senhor, não é a quantidade de pecado que você faz. Porque uma vez que você deu o coração a Ele, o que acontece? Você vai fazer as coisas o quê? Que agrada os olhos do Senhor. E é claro, isso elimina o pecado. Porque você está preocupado que o que você pensa, fala e age não agrada o Senhor. Então, quando você dá o seu coração a Ele, é assim que está o seu estado espiritual. É assim que está. Não tem, em lugar nenhum, se você vê na Escritura, me mostra que o pecado é o rei da montanha, como foi ensinado para todos nós. A gente mede o nosso relacionamento com o Senhor baseado em nosso pecado, é ou não é? Eu fui ensinado assim. A ênfase de olhar foi falado aqui, vai continuar sendo falado assim, que o Senhor tem mostrado isso, nas próprias palavras dele, que ninguém nunca entendeu por 2000 anos. Pregava teoria. E nisso o inimigo tem colocado um peso enorme nos filhos de Deus, porque os filhos de Deus todos pecam e por causa disso, isso atrapalha o relacionamento dele com o Senhor. Isso não é do Senhor, isso nunca veio dele. Aliás, a morte dele aqui completamente eliminou isso. Ele não veio aqui preocupado com o seu pecado, ele veio aqui preocupado se você vai dar o seu coração a Ele. É só o que ele fala. Lê a Escritura, está em todo lugar, até ele mesmo fala isso. Ele vai tocar também nesse assunto. É um pouco fora disso aqui, mas é isso, tá, amados? Há filhos de Deus sofrendo porque carregam esse peso, esse fardo do pecado, e isso atrapalha eles a amar o Deus deles, tá? Atrapalha. Porque é isso que é ensinado. Você tem que ser perfeito para Deus te ouvir. Não é isso? Mas esse assunto para outra hora, tá? Então aqui eu falo para você que uma vez você dá o seu coração a Ele, você tem essa preocupação toda de fazer as coisas agradáveis a Ele. E quando você faz alguma coisa, você peca, vamos dizer assim, uma coisa que você não sabe, eu falo para vocês que o seu coração na mão dele grita com o Senhor e fala, Ele está em arrependimento, sem você saber, o seu coração intercede por você, porque o Senhor conversa com o seu coração. Ele sabe cada buraco do seu coração, conversa. E muitas vezes antes de você, digamos que você saiba do seu pecado daqui a 2 anos, o pecado não está com você, o Senhor tem falado ontem, ele está longe de você, porque você é dele. Ele falou isso com as palavras, se vocês não viram o vídeo de ontem, aqui está, 677, Jesus, você não está condenada, porque você é minha. Interessante, né? Ele não falou, Erinho, você não está condenada porque você não tem pecado. Ele nunca falou isso. Aliás, eu nunca vi isso em lugar nenhum. É o que é ensinado. Ele nunca falou isso. Ele estava falando, você não é condenada por quê?
porque você é minha, o seu coração é meu, você pertence a mim. Os seus pecados não estão aqui, estão longe de você. Ele nunca falou que ela não tem, muito pelo contrário, ele falou, você não vive sem pecado. Mas ele falou, o seu pecado estão longe de mim, amados, se você tem tempo, tá? 40 minutos, 6, 7, 7, senão eu vou sair daqui do que eu tenho para falar hoje. O tempo está correndo. Eu acho que eu já falei muito o que devia. Tem certas coisas aqui, o coração da nossa irmã falando essas coisas, a gente tem muito o que aprender dela. Assim no sentido que ela tem um coração quebrantado, um coração de remanescente. Interessante aqui então, ela olhando aqui de frente ao mar de vidro, em frente ao trono de Deus. Né? Então essas coisas muito lindas, o Senhor mostra isso aqui também, por favor, no seu tempo, leia isso com cuidado. E ela estava então perante esse olho de vidro, perante esse mar de vidro, esse trono que está logo na frente do Senhor. Ela viu Jesus na minha frente enquanto ele se levantou de seu trono. Ele estava em seu manto iluminado branco, e seu cabelo era branco como prata e ouro, como a chama de fogo. Do meu ponto de vista, seus olhos eram de cor cristal, azul esverdeado. A Marisa sabe. Já viu ele? Com quem parecia ser fogo neles. Continuando mais aqui, então, aqui tem um anjo. Como eu te falei, amados, são 16 páginas, tá? Então, por favor, no seu tempo, tá? Deita lá debaixo da árvore, leia no seu rio, seja o que for, olhando os patinhos na lagoa. Tem esse relacionamento com o Senhor, traz aí no seu celular, ou então imprime isso na sua casa, leva os papéis, e tem esse tempo com o Senhor. O meu guardião, ela tem um guardião, e ela mostrou ele, e ela começou a se mover ao longo desse mar de vidro, deve ser lindo demais, é muito lindo. Ela fala que é fundo, mas ao mesmo tempo ela consegue ver tudo, né? Então aqui está o Senhor falando, lance as suas cargas e pedidos, porque a nossa irmã, aqui resumindo um pouco, ela dava as cargas grandes ao Senhor, mas pequenininha ela mantinha para ela. Isso aqui foi um pouco falando sobre isso aqui. E ela então, ela estava se sentindo, por causa disso, o Senhor está então mostrando essas coisas para ela. E ela mostra aqui que, sim, quando ela era menor, ela tinha essas coisas, ela mantinha as coisinhas pequenas para ela, e as grandes ela dava ao Senhor. E isso causou muitos problemas com ela. Muitos problemas, até os anjos delas ficaram fracos, porque abriu muita brecha para o inimigo. O Senhor continua, ela continua mais aqui, ela fala, ela vê esses anjos que estavam todos protegendo ela, e ela viu esse arcanjo até atrás dela. Então, vocês, amados, tá? Sim, muito é falado do inimigo aqui, mas há uma quantidade enorme de anjos te protegendo, tá? Eu queria mostrar isso aqui, tá? Muitas vezes, às vezes a gente concentra no inimigo, há muitos anjos ao seu redor. A única coisa, amado, se eu puder resumir isso aqui que ele falou, foi que o Senhor tem falado é o seguinte, dê tudo para mim. Dê tudo para mim. Todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, todas as coisas que te perturbam, tudo, amado, não guarda nada. Simplesmente chega e fala ao Senhor, Pai, eu te dou tudo isso. Eu aprendi a fazer isso. Eu não fazia isso. Eu aprendi a fazer isso. Dou tudo para Ele. Porque se algum problema acontecer, não vai ser porque eu não dei nada para Ele. Vai ser outra coisa que eu não sei. A nossa irmã ainda se sentindo muito mal. Como eu te falei, esse tabu é pregado no mundo. E o nosso Deus fala o seguinte, assim diz o Senhor, você não sabe o seu lugar ainda, amados? Você sabe o seu lugar? Ou você ainda está procurando? E ele falou aqui para ela, você não sente a sua cabeça? Então ela pôs a mão na cabeça e o que ela achou? Estava uma coroa na cabeça dela. Novamente, eu sempre mantenho nisso aqui, porque aqui está uma irmã que está pesado nela. Ela sempre pergunta, pai, eu caí do seu favor? Pai, o que está acontecendo? Muito preocupada, porque o mundo ensinou ela dessa maneira. Você simplesmente não é boa o suficiente para o Senhor Jesus, porque você peca. O mundo ensinou isso para ela, assim como ensinou para todos nós. Com mais exclusividade, o João aqui, eu era fariseu. É por isso que não é uma surpresa que o Senhor aparece aqui e fala, eles não sabem quem eu sou, eles pregam sobre mim, mas não sabem quem eu sou. Eles fizeram corrupção da minha palavra, da minha pessoa e da minha igreja. Isso não são as pessoas, eu gostaria de falar isso rapidamente, tá? Isso aqui são o inimigo que tem feito essas coisas, tá? É claro, ele usou pessoas para fazer isso.
Mas muitas pessoas, se você conversar com elas, você vai ver que o coração delas estão querendo fazer a coisa certa, mas não sabem como. E muitas vezes as pessoas não sabem que não sabem. Mas eu não vou tocar no assunto, mas tem aqueles que são do maligno. Não vou falar sobre isso, isso é outra história, tá? Eu estou falando que sim, há pregadores, há irmãos que querem falar coisas, mas o coração deles estão bons até. Só estão sendo o quê? Enganados. Enganados. E nisso o inimigo tem feito um excelente trabalho, no que o Senhor tem mostrado para mim, quando eu estava pensando muito na igreja dele, Torre de Babel. Torre de Babel. Ou seja, todo mundo pensa de um jeito. De um jeito. E aí o maligno ele tem muito poder, ele faz mais coisa ainda, que através de 1000, 2000 anos, ele dá sonho para um, sonho para outro, etc, etc, etc. Há muitos tabus ainda para ser quebrado. Esse é um desses que o Senhor quebrou hoje. Já começando aqui essa mensagem 677, que quebrou hoje. A tirar de você, para parar de pensar que o seu pecado atrapalha, assim, se você deu o seu coração, dá licença, tá? Tem que falar isso. Porque daqui a pouco a pessoa começa a pecar e fala que Deus me ama. E ele te ama. O que eu quero falar é o seguinte, aqueles que deram o coração ao Senhor, ele deu esse exemplo, olha o 677, por favor, ele deu esse exemplo, aqueles que temem Deus, tá? Porque quando você coloca essa palavra temem, é que você quer andar e agradar o Senhor. É essas pessoas que ele está falando, tá? Tem aqueles que ele falou que seguem o Senhor, mas não temem Deus. Isso aqui é o exemplo que o pastor Jones deu. Eu vou fazer essas coisas todas porque o pecado é gostoso. Não, entendeu? Quando você não teme o Senhor. O Senhor está falando daqueles que temem o Senhor, aqueles que derem o coração a Ele. Tem que deixar isso bem claro. Então aqui está. Se você eu vou morder a língua aqui, eu vou falar e acredito que eu estou certo, tá? Se você é essas pessoas que temem a Deus, tá? É entre você e Deus, tá? Se você é essas pessoas que temem a Deus, eu vou falar isso aqui para vocês. Vocês já estão salvos. Há várias e várias escrituras que eu posso falar para você isso. Você não é condenado, tem bem umas 3 ou 4, tem muito mais, mas muitas palavras. E agora tem o próprio Senhor. Ele falou nessa mensagem, dá muito, fica de olho aberto. Porque se você já teme a Deus, você anda de acordo com Deus, ou seja, lutando bravamente contra a sua carne. Mas aqui eu estou falando para você, eu acredito que o Senhor está falando para você que sim, você tem todos esses pecados, mas esses pecados estão longe de você. Longe de você. Novamente, lê aí essa mensagem. Longe de você. E é por isso que o Senhor tem falado para a nossa irmã, as suas obras estão escritas no livro da vida. Eu já teme. Vou continuar aqui, eu parei aqui, tenho que falar sobre o faraó. E o Senhor fala, então, você está carregando os seus fardos com você, como se você estivesse indo para uma viagem. Então, aqui é nós, amados, que eu tenho falado aqui, dê tudo ao Senhor, dê tudo, pequeno ou grande, seja o que for. Se você tem problema com o irmão, você não dá certo com a pessoa, irmão, a pessoa do trabalho, dê ao Senhor, dê ao Senhor. Tudo e qualquer tipo de coisa que está te perturbando, dê ao Senhor, porque a nossa irmã segurava as coisas pequenas, toda a gente segura um pouco, e o Senhor fala aqui claramente, eu sou o autor e consumidor de sua história. Cada um de vocês ouvindo aqui esse vídeo tem uma história com o Senhor. Ele é o início e o fim da sua história. Continuando aqui mais para frente, ele fala porque você está, ela tem falado, ele está falando aqui, se você está sendo derrotado ou sofrendo golpes, então por que a minha palavra diz para ter bom ânimo? Há muita sabedoria aqui, tá? E isso está girando em um tono, o mesmo tono, ele falou do sentido diferente. Se você se sente tão mal, se você está sendo derrotada, isso, aquilo, outro, e você teme a Deus, por que a palavra do Senhor está te dando bom ânimo? E aqui o Senhor fala constantemente, alegre-se. É porque você não tem pecado? Sim, amados, estamos querendo quebrar esse tabu. O Senhor está querendo quebrar esse tabu, desculpa, é Ele, não é eu.
A palavra do Senhor fala para você ter bom ânimo. Você não vai ser condenado se você anda temendo o Senhor, se o coração do Senhor é dele. O seu futuro com ele não está baseado em seu pecado. Ponto final. Eu espero que muitos que escreveram para mim escutem o que eu estou falando. Eu não sabia que ia falar dessa forma. O seu futuro com o Senhor não está baseado em seu pecado. Ponto final. Eu estou falando para aquelas pessoas que deram o coração ao Senhor. Tá? Essas pessoas que temem o Senhor. O seu futuro com Ele, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que Ele fala na história dele, o seu futuro com Ele não está baseado em seus pecados. Assim diz o Senhor, os seus pecados estão longe de você. E as suas obras estão escritas no livro da vida. Eu espero que isso realmente caia, o Senhor realmente quer falar isso. E ele falou aqui de uma palavra tão bacana, ele falou, se você está sendo derrotado ou sofrendo golpes, então por que a minha palavra diz, tenha bom ânimo? Ele explica por quê? Porque você está em pé diante de mim e o resultado é vitorioso. Ou seja, não interessa o pecado que você tem. Não interessa o pecado que você tem. Por quê? Porque você está em pé diante de mim. O resultado é viver comigo por toda a eternidade. É o temor, é o amor que você tem por seu Deus, é o coração que você pôs na mão dele. E, infelizmente, a Igreja de Deus tem falhado em pregar isso. E por causa disso, há muitos irmãos que não se aproximam do Senhor porque acham que são sujos. E eles não são. Não são. De acordo com o Senhor, eles não são. Então aqui o Senhor começa a ensinar alguma coisa para ela. Aqui ele começa a falar de Êxodo. Olha aqui, então ele já começa a falar do Êxodo. Ele fala, vejo, e ela começa a ver, e ele fala, resumindo aqui um pouco, o pessoal que passou no Mar Vermelho era um povo escolhido por ele, assim como é você. E assim que eles saírem do outro lado do Mar Vermelho, eles são um novo. Isso está acontecendo novamente com você. O Senhor Jesus fala, nosso Deus, não era em Faraó, estava desafiando Deus. Isso é como você vê, foi uma batalha épica pelo território. Sim, houve uma guerra épica pelo território lá do Faraó. Sim, houve físico e houve território. E está havendo de novo e vai continuar a haver. A gente conhece muito Gog e Magog. Vai ser os alienígenas contra os anjos. Continuando aqui ainda, a terra foi criada originalmente pelo Pai. Nosso tempo já acabou, nós estamos na página 8 ainda. Novamente, amados, falei com o seu tempo tranquilo, deixa o Espírito Santo conversar com o seu coração. O meu trabalho aqui talvez seria só trazer curiosidade a você. Curiosidade? É claro, eu tenho vontade de ler isso aqui tudo, mas não dá, né? Não dá. Assim diz o Senhor, o faraó sabia disso naquele tempo e o mesmo é hoje. Vamos olhar para Israel, eles ainda não são o meu povo. Israel não é a minha terra. Ela olhou para baixo, então no balcão do céu ela viu Israel, as coisas que vão acontecer com Israel. O Senhor fala o que você vê. Ela fala que ela vê aqui Israel, e o Senhor explica mais e mostrou muitas coisas que estavam acontecendo. E o Senhor Jesus fala agora, isso não é o padrão da história, é uma pergunta que ele faz. Olhe para os padrões de guerra, onde o inimigo divide e conquista. Amados, o inimigo faz isso em sua família, faz isso entre vocês, marido e mulher, faz isso entre amigos. É o dom do inimigo dividir e conquistar. E ele tem várias armas, ele aparece no seu sonho, e você não vê, é claro, o inimigo, você vê, isso acontece demais comigo. É a minha mãe, é meu pai, é o cara do trabalho, todos isso são malignos, né, cara, configurados dessa forma, né, para me tapear no sonho, né? E até às vezes é o próprio você faz uma coisa, mas nunca fiz isso, né? Você faz coisa esquisita, aparecer pelado perante uma multidão, coisas desse tipo, né? Que nem ele apareceu para nossa irmã e falou, eu já vi isso acontecendo comigo. Ele falou, não é você que está lá. Sim, não há dúvida sobre isso. O inimigo tem poder de fazer isso em seu sonho. Tá? Tem poder. Se você pensar que até você não é.
Você vê o pai, mãe, amigo, isso, aquilo, e não é. E aí é onde ele cria essas coisas. O Senhor apareceu para mim, eu vi o Senhor e apareceu, você estava lá e tal. E não era nada disso. Às vezes é, mas isso você tem que sabedoria se vem do Senhor ou do inimigo. O inimigo tem capacidade de fazer isso? Tem capacidade de fazer isso. Isso é experiência própria, tá? Continuando aqui então, continuando mais para frente. Até os próprios demônios têm um sistema de recompensa. Aos malignos que conseguir fazer isso, aquilo outro em você, conseguir brecha para te derrubar, te destruir. Eles têm recompensa do inferno. Olha só, até entre eles. E aqui, continuando mais ainda, continuando mais para frente, o tempo está acabando. Aqui fala, Erim, sim, eu permiti isso para que você pudesse ver o que o inimigo faz aqui. E isso vai ajudar você e outros a entender a estratégia do inimigo. Então, é da vontade do Senhor que você leia o que ele está falando. Isso aqui é uma mensagem. Aprenda como o inimigo faz. E há muitas, né, que a gente fala aqui, né, amados? Continuando mais para frente. Depois de expor o inimigo a descansar e sem estar vestida com sua armadura, simplesmente não é sábio. Isso aqui é para os pregadores, tá? Os pregadores que desmascaram o inimigo, exatamente o que o João está fazendo aqui agora. O inimigo vem para você e vem com força. Então, o que o Senhor está falando é que ele fala, não, Erim, quando você expõe o inimigo, especialmente, este é o tempo para construir as suas muralhas e muros. Ou seja, quando aqui o João faz isso aqui, na cara aqui e expõe o inimigo, assim como a nossas irmãs faz, ou seja, quando você expõe o inimigo através de um sonho, através de uma visão, ou através aqui de ser falado, o inimigo vem atrás de você, e o Senhor está falando, agora não é a hora para você sentar e descansar, agora é a hora de você se ungir, e você orar ao Senhor, cada vez mais, colocar a sua armadura, o Senhor fala, ungir a sua casa. Eu tenho ungido a minha casa, o inverno passou, agora vai dar para me fazer de novo. Quando o inverno está aqui é muito complicado, minha mão fica dura assim os dedos. O Senhor fala agora, vamos ver, porque isso é importante. Depois vamos voltar para o Egito. Isso é o que eu vi. Então o Senhor está falando novamente, ele fala aqui do inimigo, agora ele quer voltar para o Egito. E meu tempo praticamente acabou. Desculpa, amado, vou ter que andar mais rápido. E aqui eu queria falar para vocês, amados, todos vocês têm autoridade sobre os demônios. Por quê? O Senhor fala, se você dá tudo de si para mim. O que é dar tudo de si para mim? É o que está sendo falado nessa live de novo, e que o Senhor tem falado. Você deu o seu coração a Ele. Quando você dá o seu coração a Ele, a sua preocupação é Ele, não os seus pecados. Eu vou realmente martelar isso, tá, amados? Quando você dá o seu coração a Ele, e você se preocupa, se você está entretecendo o Senhor, você está fazendo todas as coisas agradáveis, o Senhor, você deu tudo para Ele, e por causa disso você fica com autoridade sobre os malignos. Continuando aqui ainda, o Senhor fala, ele fala para a nossa irmã, você deve dar tudo para mim, ainda que não esteja recebendo respostas imediatamente. Às vezes a gente fica triste, que a gente ora, dá tudo para o Senhor e não vê a resposta. O Senhor fala, mesmo assim, dê tudo para mim. Dê tudo para Ele, amado, tudo. Tudo, seu relacionamento, seu marido, sua esposa, sua família, todo dia, amados, todo dia. E ele fala mais, ele fala assim, essa foi uma decisão fundamental e fatal para que você, quando você parou de vir a mim, com tudo, quer dizer, ela segurou algumas coisas para ela. Deu só as coisas grandes para ele e segurou as pequenas. O Senhor falou, então os anjos tornaram-se enfraquecidos e o inimigo veio atrás do portão. Você não sabia disso, né, amados? Eu também não. Eu já tinha ouvido isso aqui antes, que ele falou, que quando você não dá tudo ao Senhor, que o seu temor não está a 100% no Senhor, até os seus anjos que te defendem são enfraquecidos, amados. Dê tudo para o Senhor, amados. Aqui é uma lição muito boa. E novamente, no finalzinho aqui desse sonho, ele volta novamente ao Egito. Então, não tem dúvida que o Senhor quer mostrar isso para vocês. A hora de salvar o povo dele, a hora do arrebatamento está chegando, assim como ele tem falado, ele tem mostrado para nossa irmã. Ele está para tirar o povo do Egito, tá? Não há dúvida sobre isso, tá? Não há dúvida mesmo. E essa foi a mensagem que ele escolheu antes da irmã ter tido o sonho. Olha só, como ele faz tudo junto. Ele faz tantas vezes aqui nessa live.
E o Senhor fala, agora você entende agora, ainda hoje há um grande plano, então ele está mostrando os planos todos para ela. Ele mostra a diferença de dois grupos e ele está para fazer uma separação. Ele está para fazer uma separação física, já foi feita no espiritual, tá? Já foi feita no espiritual. E assim como ele separou o povo do Egito, aqui ele mesmo fala, o povo dele do povo do Egito, essa separação está chegando para ninguém ter dúvida. O Senhor continua aqui mais. Você vai ver, diz o Senhor, você vai ver a diferença entre o que é meu e o que é deles. A separação é necessária, diz o Senhor, e vai trazer o ranger de dentes para muitos. Infelizmente, né? E o Senhor continua. Muitos têm sido desiludidos. Haverá uma manifestação de meus milagres como nenhum outro tempo, e será parecido ao do Êxodo. Olha só, como é lindo o Senhor, repetindo tudo novamente. Essa separação está para acontecer, e o Senhor fala mais, contudo, ainda assim, alguns não vão me reconhecer depois da separação, ainda não vão conhecer o Senhor. Aprofunda-se em Êxodo, o Senhor fala aqui, e ele até apontou para a Bíblia. E você vai ver padrões repetidos na história, até mesmo agora. Então, amado, você tem tempo, dá uma revisada em Êxodo, né? Todos nós. Nosso tempo já acabou, vamos seguir mais para frente. Ele toca em Apocalipse, e ele sempre está dando um sinal aqui na Terra. Ele deu um sinal de eu coloquei no outro vídeo, um arco-íris à noite. Eu falei, um arco-íris à noite? Será que é possível? Eu fui no Google e achei. Aqui você não vê nada, tudo é nublado, a nossa irmã também tudo é nublado lá. Um arco-íris à noite. Ele falou, só Deus para fazer isso. O homem não consegue fazer. Maravilha, né? Amados, aqui está o Senhor conversando com uma pecadora. Sim, eu estou batendo no teclado, porque eu não quero, eu quero fazer a minha parte de explicar aqui o que o Senhor tem mostrado para nós, que você não é escrava do seu pecado. O Senhor fala aqui, você não é mais uma escrava, você é livre, você foi coroada e está sentada aqui. Então, esqueça as coisas do passado, porque há muito para fazer. Você pode perceber que de novo, já falei de novo 1000 vezes, tá? Eu falo mais 1001. De novo, o Senhor fala, se o seu coração é meu, não preocupe com seu pecado. Mas note o que eu estou falando, aqui está o pega. Se você deu o coração a Ele, toda a sua alma, toda a sua vida, toda a sua força é fazer as coisas que agrada o Senhor. Tá? Aí é a diferença. Ele já falou que tem muitos cristãos que não têm esse temor mais. Acabou esse temor. Ou seja, eu não tenho preocupação, eu não estou triste se o que eu faço entristece o Senhor. Mais ou menos por aí, tá? Então aqui, porque ele fala para a nossa irmã vive, come e bebe Jesus, o coração dela é do Senhor. E ele fala, você não é escrava? Põe a mão na cabeça, ela pôs e estava uma coroa lá. Você está aqui comigo. Então, o João fala mais uma vez. O seu relacionamento com Deus, para viver com Ele por toda a eternidade, não está baseado em seus pecados. Ponto final. Mas está baseado no seu temor, na sua vontade, na sua alegria de fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Ponto final. Por favor, parem de analisar o seu relacionamento com Deus pelos seus pecados. Isso não é bíblico. Continuando, não é bíblico se você deu temor ao Senhor. Quero fazer isso rapidamente, tá? Tem que falar isso, né? Tem que falar isso que as pessoas... então eu posso pecar, tudo tranquilo. Se o seu coração é dele, você não vai nem piscar, amados, de pensar que você entristeceu ele. Ele é louco por esse tipo de coração. A nossa irmã aqui, continuando, nossa, já acabou o tempo. Já acabou o tempo praticamente. Aqui ela conversa com o anjo da guarda e ela fala, seja muito abençoado, ore por Israel. Então tem muita coisa, tá? Eu termino aqui, o tempo já acabou. E tem muita coisa aqui, sonho 038.
Tá? Fiquem na paz e no amor de nosso Deus. Eu vou tocar agora um louvor da nossa irmã Julinha. Um momento, por favor.